também joga hoje, pega a Portuguesa, 7 da noite, você vê ao vivo no Sport TV. O jogo em Uberlândia, Minas Gerais. Camila Barbieri tá lá para falar do Flamengo pra gente. Cadê a Camila Barbieri? Tá aqui. Fala, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Eu tô aqui já no palco da partida de logo mais entre Portuguesa e Flamengo, estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Esse estádio é bem simbólico, viu? E tem história. Recebeu a seleção brasileira de 82 de Tele Santana na inauguração. Bom, para esse jogo hoje, o Felipe Luiz já está pensando no clássico de sábado, então por isso vai poupar os titulares, né? Tem Fla-Flu no sábado no Maracanã. E quem vem a campo hoje aqui é um time de reservas e também garotos da categoria de base. Quem pode estrear aqui hoje como titular é o Danilo, que inclusive é mineiro da cidade de Bicas. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que deve vir esse Flamengo, que tem o Matheus Cunha no gol. Na lateral direita, Daniel Salles, Danilo e Cleiton, a dupla de zaga, Ayrton Lucas do lado esquerdo. O meio, Alan, Everton Araújo e Matheus Gonçalves. Lá na frente, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho. Essas são as informações do Flamengo, que entra em campo hoje à noite às 7 horas. Um abraço para todo mundo. Outro para você, Camila. Ó, já... O Bruno Henrique, a gente tem números. Mais títulos na história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta desde a estreia no time carioca. Bruno Henrique, muito jogo, ó. 282 jogos, com 97 gols e 52 assistências. É participação em gol para Dedéu, como diria Eugênio Leal. O Eugênio não fala isso, não. 2 Libertadores. Quem falava isso era Aracide Almeida. Também. É pra Dedéu. É pra Dedéu. É gol pra Chuchu. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa e 4 Cariocas. Praticamente os mesmos títulos do Arrascaeta, que tem mais jogos, olha. 293, menos gols, mas não gols, 73 gols. Agora, olha a assistência do Arrasca. 89 assistências. O que esse cara já deixou de gente na cara do gol, hein? Hein, professor? Fora os que ele fez. Os títulos são os mesmos. Olha lá, deixa eu ver. 2 Comebol, 2 brasileiros, Copa. É exatamente os mesmos títulos. E em relação aos títulos... A mesma era vitoriosa. Em relação aos títulos, assim, muito rapidamente, ontem eu conversei por telefone com o Roberto Assaf, histórico, historiador do Flamengo, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Ele contesta que, de repente, sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais. Independentemente disso, acho que é um registro importante de se fazer, são 2 jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram. O próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar. O Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são 2 jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas de um momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata está jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. E ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta. Ele entrega muito. E entregou de novo. Domingo entregou de novo contra o Botafogo. Então o Arrascaeta, claro, tem... O Felipe Luiz conhece o Arrascaeta. Se ele tiver inteiro, ele volta também colocando o pé na porta do... Ele precisa... Exatamente. A questão é o Arrascaeta estar inteiro. Tecnicamente é um jogador maravilhoso. Mas agora passou por período aí de 2 meses parado para tentar se recuperar e tal. Mas a gente vai pegar aí... Já são 6 anos, né? Desde 2019. Pelo menos de 2022 para cá...
O Arrascaeta é um jogador muito inconstante fisicamente. Ele vai e volta, machuca, não consegue jogar 90 minutos e tal. E esse Flamengo de hoje é um Flamengo que exige muito fisicamente. O Felipe Luiz, que é um time marcando, um time pressionando saída de bola, sufocando o adversário. E o Arrascaeta tem que estar pronto para fazer isso, e não é exatamente uma característica dele. Por isso eu deixo, claro, é um jogador maravilhoso com a bola no pé, e imagino que o Felipe vá ter alguma alternativa para aproveitar a qualidade dele. Mas nesse momento ele sabe que vai precisar estar bem, em boa forma para jogar. E aí, Diga, Mari. não, só para completar isso do Arrascaeta, e aí é o que o ser humano menos controla, né? Ele tem tudo a seu favor ali, a seu dispor para fisicamente estar bem, mas às vezes o corpo já não responde da maneira como respondeu num determinado momento. Então, a única coisa que de fato hoje impede o Arrascaeta de retornar como 100% titular e ter essa sequência é o corpo dele, que tecnicamente é melhor. Isso aconteceu com o Diego, aconteceu com o Everton Ribeiro. Só que no caso específico do Arrascaeta, tem isso que o Eugênio lembrou. Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara do combate. Ele tem outras valências. Você conta com o Arrascaeta para outro momento. E é curioso, porque é justo no momento que ele recebe a 10, né? Recebeu a 10 do Zico e tal. E A última cartada de Landim. Era um 10 sem a 10, e agora, quando ele tem a 10, ele não é o 10. Né? Pelo menos não é o 10 com a sequência que se esperaria dele. Está com 30 anos só o Arrascaeta. Eu digo só porque, pô, Não, faz jovem. Os muito padrões tempo pra atuais jogar. é jovem. Faz 31 em junho, dia 1º de junho. O Bruno Henrique já está com quantos? 34, é isso? Vou checar aqui. Vê É aí. isso? Acho que é 34. Só que fisicamente muito mais inteiro. Não Então, é questão da idade, corpo. é da resposta que ele consegue dar em campo. E o Bruno Henrique ele destacou, falou bastante ali na entrevista sobre o que a gente já sabe, mas ele voltou a falar sobre isso. E ele deixou claro, a preferência dele é jogar ainda na ponta esquerda. Mas hoje a opção é... Enquanto não tiver Dentro. Pedro, só volta para a ponta esquerda quando tiver Pedro. Não, e outra, a concorrência na ponta esquerda é muito maior. Né? Também. 34 anos mesmo, o Bruno Henrique faz 35 em dezembro. É um jogador ainda de muita velocidade, muita força, muita movimentação. Ele provou isso mais uma vez no domingo, né? O quanto que ele pressionou a saída de bola do John ali, forçando o John a cometer vários erros de passe, porque ele estava ali pressionando, marcando em cima o tempo todo. Se o Arrascaeta conseguir fazer isso, né, como o Plata está entregando, aí ele ganha de novo a posição do time sem muito esforço, porque tecnicamente ele é descomunal. Só que hoje o futebol mundial é cada vez mais isso, né? Você conseguir jogar sem a bola. O time coletivamente saber jogar sem a bola. E aproveitar o momento que tem a bola para usar a qualidade que tem o Arrascaeta, né? Aí que o jogador se valoriza. Só que tem que estar pronto para os dois momentos. Essa questão dos títulos, Eugênio, o professor lembrou, e eu vi muita gente falando sobre isso ontem, porque ficou esse assunto. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, agora são os que têm mais títulos, tal, e aí eu vi rubro-negros históricos, tal, realmente debatendo isso. Não, mas e os títulos lá do Zico, do Júnior, vão tirar a Taça Guanabara? Como é que é essa discussão? Essa discussão, se o professor Celso Zelt falou, foi o Roberto Assaf que você conversou? Se o Assaf falou, não tem discussão. É? Os caras são os papas, eles é que sabem tudo do futebol, em termos de pesquisa, de terem vivido. A questão toda é essa, né, Abel? Sem querer fazer aqui, promover um choque de gerações. Meu filho tem 12 anos, meu filho está vivendo o agora. Ele está acompanhando o momento de agora. Ele não viveu lá os anos 80 para entender como funcionava o futebol naquela época, anos 70 e 80. Por exemplo, o Flamengo, em 79, foi 2 vezes campeão estadual. Foram 2 títulos. É isso. Então, Como assim? porque aconteceram 2 campeonatos estaduais. Meu Deus. No Rio de Janeiro, em 79. Ele é 30 em 78, 79, 79. Então, Mas isso aí naquela época... conta. São 2 títulos, não só. Se eu estou enganado, se eu estou com uma falha aqui de memória, era comemorado, volta olímpica, tal, Taça Guanabara, mas era o primeiro turno.
A partir de... Há momentos e momentos. Jogava contra o campeão da Taça Rio, que era o segundo turno, A Taça na Guanabara verdade, não existe era? até hoje. E ela hoje tem uma outra dinâmica, um outro peso, como uma era outra naquela representatividade. Foi mudando ao longo do tempo. Ela foi criada, antes de tudo, para indicar o representante carioca na Taça Brasil. Isso até 71. 72... Quando existia o estado da Guanabara. Isso. Em 70... Ela vem do estado da Guanabara. Em 72, Mas ela contava passa a como ser o título? turno. Indicava o representante carioca na Copa do Brasil. É Era um título à parte. E o que pega é o seguinte, sempre foi contado. E o próprio clube está desconsiderando algo que ele sempre considerou. Nessa coisa do contexto que o Eugênio falou, da minha conversa com o Assaf, e o Assaf falou também com o Mauro César, que publicou um grande texto do Assaf no blog dele, só para dar um exemplo de contexto, a decisão da Taça Guanabara de 70, entre Flamengo e Fluminense, tinha mais de 90 mil pessoas no Maracanã concorrendo com o jogo de abertura da Copa do Mundo de 70, entre México e União Soviética, que estava sendo transmitido. Então, sempre Era a primeira vez que título tinha de transmissão, peso. não era de Copa do Mundo? Sim, e 90 mil pessoas estavam no Maracanã para ver o Fla-Flu. Então, esse peso do contexto, que isso significava para as pessoas na época, isso é muito importante. O estadual mesmo, que hoje em dia é desvalorizado, ele em muitos momentos foi a competição mais importante para muitos clubes. Jorginho já assinou com o Flamengo? Segundo o jornal inglês Daily Mirror, que é uma das mais tradicionais publicações da Inglaterra, sim, o Jorginho já teria assinado um pré-contrato e chegaria ao Flamengo no início do mês de junho, antes da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, segundo essa publicação inglesa, o Jorginho já assinou. O Flamengo não confirma essa situação, mas o que nós sabemos é que a negociação entre Flamengo e Jorginho, ela está muito adiantada a ponto realmente de só faltar a assinatura do compromisso. E esse vínculo, esse pré-contrato, garantiria o Flamengo de ter o Jorginho no meio do ano e impediria o assédio de outras equipes, porque ele é um jogador que ainda tem muito mercado, inclusive o futebol da Arábia Saudita olha com muita atenção para o Jorginho. Mas a grande vantagem do Flamengo nesse momento é que ele quer jogar no Brasil, coisa que ele nunca fez. Saiu de Santa Catarina ainda adolescente, foi direto para a Itália e lá começou a sua carreira. Então ele quer jogar aqui no Brasil. O ítalo brasileiro Jorginho se naturalizou italiano, foi campeão da Eurocopa em 2020 com a Squadra Azzurra e agora vem para cá. E vai sobrar, hein? Eu percebo que tem muita gente que não conhece o Jorginho aqui no futebol brasileiro, porque muitos não acompanham o futebol internacional. Acompanham só quando é jogo de Champions League, jogo grandão, Real Madrid, Barcelona, ou então quando é final de algum campeonato, final de Copa do Mundo. Grande parte do nosso público brasileiro acompanha o futebol internacional assim. Então a galera não está muito ligada no Jorginho. O Jorginho é um jogador que no futebol brasileiro, na posição dele, que é de volante, ele é um primeiro volante, mas pode ser também um segundo volante, não existe ninguém que chega perto do Jorginho, em termos de qualidade técnica, em termos de potencial de jogo. Então o Jorginho, né, caso venha para o Flamengo, e essa é a tendência, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Jorginho tá vindo e tem gente que pode ir embora, hein? Olha aí, Manchester United, um gigante do futebol internacional, quer o Wesley, mas não é para agora. É no meio do ano. O Flamengo já disse, através do Boto, vai segurar os seus jogadores considerados fundamentais até a disputa do Super Mundial de Clubes. A ideia é ter uma equipe muito forte
e competitiva. Vocês lembram que o Felipe Luiz falou na coletiva domingo, após o título da Supercopa, que o Dorival estava ali, olhando o Wesley, que ele é acima da média, que ele vai jogar onde ele quer? Pois é, ele já teve propostas de times da Europa. Recentemente chegou uma proposta do time russo, o Zenit. Ele não se motivou, não aceitou, o Flamengo não quis vender, mas quando vem Manchester United, é outro papo, né, galera? É outra conversa. Aí é gigante, é top do futebol mundial e pode ser o destino do Wesley no meio do ano. Para lá de 30 milhões de euros, hein? Se ele continuar jogando a bola que vem apresentando e o futebol mundial carente de laterais como vem se apresentando, o Wesley realmente é um ativo que pode render muito dinheiro ao Flamengo. Flamengo que vai jogar em Uberlândia contra a Portuguesa amanhã à noite pelo Campeonato Carioca e vai com um time alternativo. Aí eu falo assim, vai jogar com um time alternativo. Olha o time alternativo que o Flamengo vai botar em campo. Danilo, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Cebolinha. São esses os caras que vão compor o time alternativo do Flamengo amanhã para fazer esse jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, que é muito importante, porque o Flamengo depois terá uma sequência de 3 clássicos: Fluminense, Botafogo e Vasco. E o Flamengo tem que se firmar ali entre os 4 primeiros para chegar até a semifinal da competição. Então é muito importante que o Flamengo vença, que o Flamengo vá bem lá. E o Felipe Luiz, ele mesmo falou também domingo, depois do jogo com o Botafogo. Ele vai usar o Campeonato Carioca para dar ritmo de jogo a todo o elenco. Então, quem não jogou domingo desde o início, vai jogar contra a Portuguesa. Sábado tem Fluminense, deve ser uma equipe já considerada a equipe principal, a força máxima, né? Porque é um clássico, é um jogo importante. Mas para esse jogo com a Portuguesa, tem muita gente que quer mostrar serviço, que vai mostrar serviço e vai entrar em campo. Luiz Araújo, por exemplo. LA é um cara que vai ter chance de começar jogando e mostrar toda a bola, a grande fase que ele vem vivendo. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar. E o Flamengo terá uma ausência por um motivo muito triste. O Varela, ele acabou perdendo a mãe. A mãe do Varela, lateral direito, faleceu. E ele foi liberado pelo clube para ir até o Uruguai para acompanhar o enterro da sua mãe. Muito triste, né? Muita força e a nossa solidariedade, os nossos sentimentos ao Varela, lateral direito do Flamengo. Beleza, pessoal? Vamos falar agora do provável Flamengo para pegar a Portuguesa daqui a pouco. Segundo o GE, Matheus Cunha no gol, Daniel Salles na lateral direita. Lembrando que Varela foi liberado para viajar por conta do falecimento enfim, de um familiar. Abraços ao Varela. Então, Matheus Cunha no gol, Daniel Salles na lateral direita, Danilo, provavelmente fazendo a sua estreia aí como titular, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. O que me pegou aqui nesse provável time é que a Arrascaeta fica como opção no banco de reservas, lembrando que ele viajou. Quero que o Alan jogue mesmo, acho que ele precisa ganhar confiança, ganhar ritmo de jogo. Luiz Araújo, para mim, tem que jogar. A Cebolinha também tem que jogar. E o Juninho, para mim, tem que jogar. Eu botaria essa trinca assim. Agora, o Arrascaeta, teoricamente, ele entraria na vaga do Matheus Gonçalves, que eu também acho que tem que jogar. Então, acho que dá para fazer, dá para administrar ali a minutagem. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando sobre o Vitão, se o Flamengo desistiu, se continua... Foi mal, galera, porque surgiu aqui uma informação, mas não é de Flamengo, não. Se o Flamengo desistiu, se continua a negociação, a informação que eu recebi do empresário parece que o Flamengo desistiu mesmo, não falaram mais comigo. Foi apenas isso que um dos empresários me disse, então fica aqui. Eu já imaginava isso, porque o Flamengo não ia aumentar a proposta por ele, o Internacional também não ia aceitar a proposta que o Flamengo fez, então esfriou, digamos assim, esfriou, e eu acho que o Flamengo também não tem que fazer nenhuma loucura pelo Vitão. Considerava uma boa proposta, 10 milhões de euros, sendo 4 do valor que o Flamengo ainda tem a receber pela venda do Thiago Maia, só ia tirar 6 milhões de euros do bolso,
Gostei da proposta, o Internacional não gostou, vida que segue. O Flamengo iniciou a temporada com o pé direito, conquistando o título da Supercopa do Brasil, após superar o Botafogo, ao vencer a partida por 3-1, com 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Luiz Araújo. Para que o desempenho da equipe em campo continue evoluindo em campo, a diretoria vem trabalhando com o objetivo de manter o elenco com jogadores qualificados. Desta forma, um nome que vem ganhando força nos bastidores da Gávea é o de Jorginho, atualmente no Arsenal. Com contrato apenas até junho, o clube não está disposto a negociá-lo antes do prazo, e por conta disso, o mais querido vem buscando assinar um pré-contrato. Aos 33 anos, o jogador vem sendo procurado no mercado pelo desempenho que apresenta em campo. Isso porque o atleta recebeu ofertas de outras equipes, mas rejeitou clubes como Besiktas, Fiorentina e Palmeiras, priorizando o mais querido. O Flamengo segue determinado em fechar a contratação de Jorginho para a temporada 2025. Apesar da tentativa inicial de contar com o volante no começo do ano, a chegada do atleta deve ficar para junho, quando o contrato do jogador com o Arsenal ING chega ao fim. Inclusive, para acertar com o Flamengo, Jorginho recusou proposta de outros 3 clubes. Foram eles: Besiktas, Tour, Fiorentina, ITA e o rival do mais querido no Brasil, o Palmeiras. Com isso, o volante deve assinar o pré-contrato com o rubro-negro para reforçar o time de Felipe Luiz no Mundial de Clubes. Inicialmente, a diretoria do Flamengo trabalha com a ideia de oferecer a Jorginho um teto salarial de 1,8 milhões, o que seria o maior vencimento pago pelo clube. Além disso, incluindo luvas, o volante pode receber até 2 milhões por mês. Assim, para conseguir bancar o valor milionário, o mais querido pretende incluir premiações em caso de títulos. O Flamengo decidiu contratar um novo volante por conta da situação de Éric Pulgar. Isso porque o chileno recusou 3 propostas de renovação com o mais querido. Apesar disso, no momento, o jogador rubro-negro começou a dar indícios de que vai voltar atrás para repensar na oferta do Fla. Além de Jorginho, o Flamengo anunciou a contratação do atacante Juninho, ex-Karabag, AZE. Por último, o mais querido sacramentou a negociação do lateral direito e zagueiro Danilo, que rescindiu com a Juventus, ITA, e já estreou pelo mais querido com direito a título da Supercopa do Brasil.